Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Prontos para a nossa primeira aula de redação? Eu estou prontíssima, vamos lá? O nosso assunto de hoje é sobre o gênero textual, e nós aprendemos que significa tipo de texto. Diário. Diário é bastante conhecido e utilizado. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, ou até mesmo vocês já fizeram um diário, pois é um texto bastante interessante de produzir. O que é e para que serve um diário? Algumas pessoas têm o hábito de escrever um diário, que é um registro do que nos acontece de mais importante no nosso dia a dia. Essas coisas que são relatadas em um diário pode ser o que fizemos, coisas que aprendemos, pode ser com quem falamos, aonde fomos, pode ser também coisas que nós desejamos para nós e para alguns familiares. Pode ser nossos segredos também. Assim, as informações que ficam no diário, elas ficam registradas. E futuramente nós podemos consultar para verificar coisas que já aconteceram. Nós temos tipos de narrativas diferentes nos diários. Os diários, geralmente, eles narram fatos biográficos verdadeiros. Biográficos está relacionado à escrita da vida de alguém. E esses relatos no diário, os mais comuns é que sejam informações verdadeiras do nosso dia a dia. Mas também há os diários que são ficcionais, ou seja, aqueles que têm informações fictícias, que não são reais, que são criados por um autor. Nós temos aí nessa página 2 exemplos de diários com informações verdadeiras. O primeiro é bastante conhecido, que é o diário de Anne Frank, que é uma menina que narrou a vida dos judeus holandeses perseguidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Uma curiosidade sobre essa história é que a Anne ela ficou refugiada dentro de uma casa com mais 7 pessoas e ela registrava as coisas que aconteciam. Depois de um tempo, esse diário ele foi transformado em um livro e traduzido para vários idiomas e vários exemplares, muitos exemplares foram vendidos. Outro exemplo é o Diário de Zadra, que narrou o dia a dia das pessoas que viviam em Sarajevo durante a Segunda Guerra na Bósnia. Temos aqui um trecho sobre o Diário de Anne Frank, que eu preciso que vocês prestem bastante atenção aos detalhes desse tipo de escrita. Ela começa com uma data, dizendo domingo, 14 de junho de 1942, e aí ela começa: vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário. Vocês perceberam até aí como ela trata o diário? Ela fala como se ele fosse uma pessoa, quando ela diz em que ganhei você, o vi na mesa, no meio dos meus outros presentes. E aí ela continua: eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar, afinal era meu aniversário. Mas não me deixam levantar essa hora, por isso tive que controlar minha curiosidade até 15 para as 7. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, onde Morde, a gata, me deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas pernas. E esse é apenas um trecho do livro da Anne Frank. Temos mais um exemplo de uma biografia verídica, que é verdadeira, que é o caso do livro O Diário de Larissa Manoela, que é uma atriz brasileira bastante conhecida, onde ela relata nesse livro algumas informações da infância e sobre a carreira dela e até fatos relacionados à sua carreira que acontecem ainda hoje, no seu dia a dia. Temos agora exemplos de diários ficcionais, que é o que eu falei, que são informações inventadas, criadas pelo autor, que é o Diário da Julieta, escrito pelo Ziraldo, que é o mesmo autor do Menino Maluquinho. E o Diário da Julieta é um livro em histórias em quadrinhos.
E tem até no livro de língua portuguesa trechos desse livro. Tem outro exemplo aí que é o Diário de um Banana, que é super conhecido, que até já foi transformado em um livro, essas histórias do Diário de um Banana. Mas o diário não é só isso, também é diversão. Depois que começamos a escrever, vemos que o diário se torna nosso grande companheiro. Isso, gente, aliado ao gosto de escrever, que pode ser algo muito interessante e muito produtivo também. Então, aqui é o diário da tia Angélica. Eu criei esse especialmente para dar o exemplo a vocês de como é fácil escrever um diário. Eu peguei assim algumas informações até atuais mesmo, então se torna verdade, e coloquei alguns pontos que são bastante importantes quando vamos produzir um diário. Eu comecei com a data, 6 de maio de 2020. Depois eu continuei com uma saudação. Eu disse querido diário, pode ser querido amigo diário, como achar melhor. Aí vem o texto, que é o relato do cotidiano, como eu tinha falado. Ultimamente ando tão ocupada que não tive mais tempo de falar com você. Tem acontecido muitas coisas. Estou falando com muitos parentes e amigos que não posso ver pessoalmente, mas estou com saudade de falar com você. Depois termino com beijos e até logo, que é uma despedida, e com a assinatura Angélica. Escrevi para vocês perceberem como é simples de escrever um diário. Depois até vocês podem ganhar o gosto de estar escrevendo sempre, porque é super interessante. Alguns pontos que vocês vão precisar abordar quando forem construir um diário. O que é necessário para escrever? A data, que fica bem no início. Depois a expressão inicial, que o exemplo aí é aquele do diário, mas pode ser outro também. Depois vem o texto, que é onde se desenvolve o relato diário. Qual é o tamanho do texto? Quantas linhas? Gente, não tem uma quantidade específica. Se você vai relatar um fato importante que aconteceu com você, o lógico é que você detalhe um pouco. Então, não existe uma quantidade específica de linhas. Geralmente, você vai se empolgar que vai escrever bastante. Depois de uma expressão de despedida, que pode ser boa noite, abraços, até logo, como você preferir. E depois termina com assinatura. Super simples, não é? Então, eu separei aqui essa página que você pode imprimir para ficar dessa maneira, com esse visual. Mas também eu enviei em anexo uma ficha com atividade em relação a o assunto desse slide, onde tem a parte onde você também vai produzir. Mas também você pode produzir no seu caderno na matéria de redação. Escolhe a data, pode ser a partir de hoje, e escolhe uma informação, um assunto para você começar a escrever. Pode ser sobre a situação atual, pode ser sobre falar de saudades da escola, de alguns colegas, de alguns parentes. Pode ser sobre coisas que você deseja que aconteça daqui a algum tempo. Aí você vai escolher o que é que você quer escrever. E seguindo esses tópicos que eu disse que é importante que tenha em um diário, que eu vou voltar aqui para a gente ver novamente, mas você também pode voltar ao slide quantas vezes você achar necessário. A data, a expressão no início, aí depois vem o próprio texto, depois uma despedida e sua assinatura. Super simples. E por hoje é só, gente. Estudem bastante, produzam o diário com muito gosto, com muita boa vontade, decore, desenhe, siga o que eu falei, do que são os específicos para escrever o diário, que vocês vão amar produzir. Certo, gente? Beijo da tia Angélica e até a próxima.